Iniciando o nosso 17º episódio do quadro Viver de Ações, onde eu tenho uma carteira montada e vou acompanhando junto com vocês o desempenho, as movimentações. Vamos ver como é que foi o desempenho do Ibovespa para começar no mês de abril. Ele caiu 1,7%. Sendo que quando a gente olha no ano, como você pode ver aqui na tela, nós temos uma queda acumulada, já contando até o dia da gravação deste vídeo, dia 14 de maio, praticamente metade do mês, de 3,15%. Lembrando que a semana passada foi especialmente movimentada com a decisão do Copom de corte de juros. Nós tivemos novamente uma outra queda da Selic, só que dessa vez em magnitude inferior. Foi apenas 0,25% de queda. E o mais interessante foi a divisão, o racha do Copom, com parte, os membros indicados pelo governo Lula querendo uma queda maior de juros, 0,5%, e a outra parte, com os membros antigos da gestão anterior do Bolsonaro, querendo uma queda de 0,25%. Fora isso, tivemos também manutenção de juro americano no dia 1º de maio, no patamar entre 5,25% e 5,5%, que é a taxa mais alta dos últimos 20 anos. E aí, usando uma máxima do Warren Buffett, vamos lembrar que as taxas de juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Quanto mais forte a gravidade, com mais força você vai ser puxado em direção ao centro da Terra. Quanto maiores os juros, com mais força o preço dos ativos é puxado para baixo. Isso, logicamente, acabou impactando a nossa bolsa. Eu fiz um vídeo na segunda-feira falando especificamente sobre essa decisão do Copom de corte de 0,25 pontos percentuais na Selic e até explicando por que a Selic está caindo e os juros de longo prazo estão subindo, porque isso dá nó na cabeça de muita gente. Só que quando eu gravei o vídeo, não tinha saído ainda a ata do Copom, onde ele explica a questão da decisão. E vejam que um dos pontos que pesou, como eu já havia adiantado no vídeo anterior, foi a questão da mudança na nossa meta fiscal. Pegando aqui parte da ata, eu vou colocar na tela para vocês, eu vou ler só o trecho que eu destaquei em azul. Aqui eles falam que consideraram para tanto que o cenário esperado, que era esperado anteriormente, não se confirmou em função da desancoragem adicional das expectativas, da elevação das projeções de inflação, do cenário internacional mais adverso, com juros americanos mais altos por mais tempo, e da atividade econômica mais dinâmica do que o esperado. Porque vamos lembrar que taxas de juros mais altos deveriam prejudicar a atividade econômica, para reduzir a inflação no final. E a atividade está mais resiliente. Para tais membros, forward guidance, ou seja, aquela projeção de que eles iriam continuar cortando, indicada na reunião anterior, sempre foi condicional e houve alteração no cenário em relação ao que se esperava. Inclusive, continuando com outro trecho da mesma ata, veja que o racha do Copom já meio que se dissipou, porque ele afirma o seguinte: o comitê, unanimemente, essa é aquela ata comparada, né? Corta aquilo que não faz mais parte do comunicado e eles deixam em vermelho aquilo que entrou novo. Avalia que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas demanda maior cautela. Ressalta demais que a política monetária deve se manter contracionista, ou seja, com juros altos para contrair a economia, até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê também reforça com especial ênfase que a extensão e adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ou seja, veja que de maneira unânime eles observam esse ponto. O que para muita gente significa que o fim do ciclo de corte de juros pode ter chegado. Se a gente olha as opções de Copom sobre o resultado da próxima reunião, veja aqui que a maior parte ainda espera uma queda de 0,25 pontos percentuais, mais de 50%, mas também temos aqui mais de 40% de pessoas esperando manutenção da taxa. E se realmente tiver uma manutenção da taxa, a gente pode ver uma pausa, talvez até digamos um fim temporário do ciclo de queda dos juros, ainda com uma Selic em 2 dígitos. Porque se vier uma manutenção, ela fica em 10,5, se vier uma queda de 0,25 e manutenção depois, fica em 10,25. E aí pode ser uma pausa temporária, porque vamos lembrar que no final do ano troca a presidência do Banco Central e vai saber qual vai ser a política monetária da próxima gestão, onde provavelmente entrará alguém muito mais alinhado com o nosso presidente, com o Lula, e disposto a talvez cortar juros, ainda que essa decisão não seja tão ortodoxa, né? Seja mais heterodoxa do ponto de vista de cenário externo, inflação, atividade econômica, etc. E aí, logicamente, como a bolsa tende a ir melhor em ambientes de juros baixos, e aqui a gente tem uma Selic, embora em queda, ainda alta, e juros longos subindo, o que a gente viu foi um certo sofrimento das ações, o que no final vai se refletir também na minha carteira. Mas, pegando agora uma parte de resultados que saíram que foram interessantes. Então, das posições que eu tenho em carteira, nós tivemos Bradesco divulgando o resultado, com uma queda anual de lucro de 1,6, foram 4,2 bi no trimestre, o que aparentemente parece negativo, mas ficou acima das expectativas que os analistas tinham para a empresa. Eles esperavam um lucro de 3,89 bilhões. Pegando palavras do próprio CEO do banco, Marcelo Noronha, ele fala que, abre aspas, o resultado está alinhado às expectativas de expansão das carteiras de créditos, queda da inadimplência e crescimento do lucro líquido, paulatinamente, como dissemos. Então, lembrando aí de vídeos anteriores
anteriores que eu gravei sobre Bradesco, o próprio CEO adiantou que a recuperação não seria rápida. Ressaltando pontos positivos, a gente teve queda nas despesas de provisão para devedores duvidosos, saindo de 9,5 bilhões para 7,8 bilhões, e na inadimplência em 90 dias, que saiu de 5,1 para 4,8. A rentabilidade do banco ainda segue prejudicada, está em níveis históricos muito baixos, 10,2. Inclusive, eu mantenho o banco na minha carteira porque eu acho que ela vai retornar a níveis mais próximos do que ela tinha lá atrás. Isso deve gerar apreciação das ações. Seguros também foram um destaque, com alta de 8,9 em relação ao mesmo período do ano passado. A operação girou quase 4 bilhões. E na ponta negativa, eu diria que está o fato da reestruturação das dívidas da Casas Bahia, que tinha uma dívida grande e pressionando o caixa da empresa, porque ela viria a vencer em pouco tempo. Muito dela vencendo em 22 meses. E aí, as Casas Bahia, junto com o Bradesco e Banco do Brasil, esses dois bancos possuem 66% do estoque da dívida das Casas Bahia, conseguiram prolongar o prazo para 72 meses. Sendo que essa dívida, ela está muito presente na asset do Bradesco, mais ou menos uns 500 milhões lá. Então isso pode afetar a rentabilidade dos produtos do banco. E aí no final, sendo bem sincero com vocês, eu estava até comentando com o meu time, né, que foi um erro ter trocado Itaú, que ficou na minha carteira durante um tempão, via principalmente Itaúsa, por Bradesco. Mas agora, nesse momento, não é nem me ancorando em alguma coisa pensando, vou esperar subir para vender, não é nada disso. Eu vou esperar porque realmente eu acho que vem um upside legal em Bradesco. Embora, se eu boto numa corrida assim, Itaú tá bem na frente, né, que continua apresentando recorde de rentabilidade, enquanto o Bradesco ficou para trás. Agora, pegando notícias ainda melhores, né, tem uma outra posição de banco que deu mais alegria, que eu botei na carteira há menos tempo, BTG, que apresentou mais um trimestre de forte resultado, foram 2,9 bilhões de reais de lucro líquido, uma alta de 27,7% se comparado ao mesmo trimestre de 2023. O ROI do banco, que seria aquele ROI mais médio, bancos usa essa métrica geralmente, ficou em 22,8% contra 20,9% de um ano anterior. Contudo, o preço das ações não andou tanto, apesar do forte resultado, porque já tinha andado bastante ano passado. Mas o ponto é que se BTG continuar mantendo esse ritmo de crescimento, eu acho que eles são capazes de fazer isso durante mais tempo, no final, o preço da ação vai acompanhar esse crescimento de lucros. Até porque BTG é mais caro, mas não é tão mais caro assim do que outras empresas. E aí, comentando de outros dois nomes, Klabin e CEMIG, que eu deixei por último por conta não apenas do resultado, mas também de um forte pagamento de dividendos e de uma bonificação. E para quem não sabe o que é bonificação, é simplesmente quando a empresa vai te pagar proventos, mas através de novas ações. E ambas as empresas fizeram isso. Pegando primeiro o Klabin, causou surpresa a muita gente esse tipo de manchete que diz que Klabin lucra 64% menos do que no primeiro trimestre. E aí você pensa, caramba, as ações vão reagir de maneira negativa. No dia até subiram um pouquinho, ficaram praticamente estáveis. Já que essa queda era esperada por conta do preço de celulose que está mais baixo. E vamos lembrar que empresas que trabalham com commodities são um pouco mais cíclicas, então é de se esperar uma certa movimentação na empresa. No final, ela não teve queda apenas de lucratividade, a gente também teve uma diminuição da receita de 8%, impactada tanto por preço de celulose quanto também na parte do mercado externo por conta de relação dólar e real. Lembrando que no ano, embora o dólar esteja subindo contra o real, nesse período durante uma parte do tempo ele estava estável ou até com uma leve apreciação do real contra o dólar. E aí, além desse resultado, que já era esperado que fosse pior, mas ficou abaixo do consenso, a gente teve essa questão de dividendos sendo pagos e também da bonificação de Klabin. A empresa manteve aquele guidance que eles colocam de remuneração acionista via dividendos. Eles têm como alvo uma política de proventos para distribuir entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. E fizeram parte da distribuição via bonificação, ou seja, emissão de novas ações que são dadas aos investidores. No caso de Klabin, foram 10% de ações novas. Então, se você tinha 100 ações de Klabin, você passa agora a ter 110. Depois eu vou mostrar no MyProfit como é que ficou a minha carteira, porque essas ações elas são dadas, mas tem um preço. Então, isso muda inclusive o seu preço médio. E um ponto interessante é que nas próximas distribuições de dividendos, como você agora tem mais ações, você vai receber mais dividendos também. E uma outra empresa que fez a mesma coisa foi CEMIG. Lembrando que as empresas do setor elétrico são muito conhecidas pelo pagamento de proventos bons ao longo do tempo. E CEMIG fez exatamente isso. Aprovou um pagamento de 3 bilhões em dividendos, juros sobre capital próprio e esse aumento de capital bonificando os acionistas. Enquanto Klabin bonificou em 10%, o CEMIG bonificou em incríveis 30%. Foi até engraçado porque eu fico sabendo dessas coisas muitas vezes por conta de vocês que me perguntam no Instagram. E aí teve um pessoal desesperado mandando o que houve com o CEMIG que caiu 30%. Aí eu joguei rápido no Google, vi aquele gráfico de queda, daí eu pensei, caramba, aprovaram aquela porcaria de federalização. Porque quem acompanha o mercado vai lembrar que há um tempo atrás teve essa conversa de CEMIG passar para o governo federal, para bater dívida do estado de Minas Gerais, o que seria, na minha opinião, terrível para a empresa. Ela caiu de preço por conta disso. Havia esse risco e quando eu vi aquela queda, eu pensei, isso que aconteceu. Aí fui pesquisar, vi que não tinha nada de federalização, era simplesmente um pagamento de proventos muito gordo. E vamos lembrar que esse pagamento ele sai do preço das ações. Então, no primeiro momento, o gráfico ele fica dessa forma, depois eles vão lá e ajeitam para ficar com um gráfico normal. O de CEMIG já está ajustado, o de Klabin não está ainda em alguns programas. E aí, no caso de CEMIG, dessa distribuição de um pouco mais do que 3 bilhões, 3,1 bilhões
milhões aos acionistas. Nós teremos 2,6 depositados sob a forma de juros sobre capital próprio, já foram declarados ao longo do ano passado, e o restante, os 533,1 milhões, em dividendos, mais ou menos aí 24 centavos por ação ordinária ou preferencial. A Datacom disso, ou seja, você tem direito a isso se comprou até o dia 29 de abril. E aí, no caso da minha carteira, eu tenho o CEMIG 4, eu vou receber R$ 5.070,73 em 2024 e R$ 865,52 lá em 2025. Então, no total, eu receber quase R$ 6.000 de dividendos de CEMIG. E mais os 30% de bonificação, se eu tinha 100 ações, agora eu vou ter 130, sendo que essas ações novas chegam ao preço de R$ 5,00, ou seja, diminuem também meu preço médio. E nas próximas vezes que for em pagar proventos, eu ganho mais porque agora eu tenho mais ações. E aí, mostrando para vocês como é que fica isso no MyProfit, o programa que eu uso para consolidar minha carteira e que também me ajuda na declaração de imposto de renda. Inclusive, para quem quiser assinar, lembrando que se você assina agora, você consegue usar no imposto de renda desse ano e também no ano que vem. Então, paga o ano de assinatura e pode usar nas duas declarações. Eu tenho um cupom de parceria com o MyProfit, Perini10, até porque o criador da plataforma foi aluno do Viver de Renda da turma 10. Então, eu vi esse negócio nascer. E aí, entrando aqui no programa, bom, aqui nós temos inicialmente a minha carteira. Vejam que eu tenho 10 papéis hoje: Sanepar, Transmissão Paulista, CEMIG, Bradesco, Banco ABC, Klabin, Copasa, Engie, BTG Pactual e SLC Agrícola. Antes de entrar na parte para ver a performance dos papéis, só mostrando aqui nessa aba de R, uma parte interessante. Primeiro, aqui, ficha de renda variável isenta. Veja que nessa parte há uma aba bonificação em ações. E aqui aparece o que eu recebi de bonificação, tanto em abril quanto em maio. De abril é a de CEMIG, foram R$ 8.700, que foram aqueles 30% de ações novas comparado ao que eu já tinha, ao preço de R$ 5,00. E aqui em maio, os 10% de Klabin, também com um preço médio que eu vou mostrar para vocês. Então veja que está lançado nessa parte. E no último Viver de Ações, o episódio 16, eu vendi B3 na minha carteira, com prejuízo. E muita gente fala, poxa, era para esperar voltar. Vamos lembrar que dinheiro não tem carimbo, pessoal. Se eu acho que outra ação vai subir mais, é melhor vender essa, comprar outra, porque ela vai subir e vai me recuperar o dinheiro. Sendo que aquilo que eu tive de prejuízo eu posso lançar na declaração para quando eu tiver um lucro e for vender, acima daquele lucro isento de R$ 20.000 por mês, ou nem ter que ser com ações, né? Você pode compensar com opções e com ETFs, eu vou pagar menos imposto por conta do prejuízo. Se eu venho aqui em ficha de renda variável tributada, veja que descendo aqui no mês de maio, já aparece os quase R$ 12.000 que eu tenho de prejuízo por conta da B3. Inclusive na mesma tabela que você vai ter que preencher lá no imposto de renda. Essas informações todas você pode pegar no relatório para declarar muito facilmente, né? Tem vídeo aqui no canal mostrando. Então só para mostrar essas abas que até onde eu lembro eu não tinha mostrado para vocês ainda. Agora, voltando para minha carteira, aqui no meu patrimônio. Se eu toco aqui no nome da empresa, CEMIG ou Klabin, eu vou abrir uma aba específica sobre elas. Eu já abri aqui para deixar mais rápido. Então, aba aberta de Klabin. Veja que ao preço médio atual que eu tenho, o preço da ação, o resultado que eu tive até agora, o gráfico de Klabin. Esse gráfico não está corrigido ainda, né? Esse gap aqui, por exemplo, veja que ele aconteceu no dia 7 de maio. Foi o dia do pagamento de proventos e bonificação e num valor grande, né? Só de bonificação 10%, fora os 330 milhões de proventos. Então, se eu venho aqui embaixo, passo por todos os indicadores da empresa, veja aqui, ó, bonificação no dia 7 de maio foram 250 ações, eu tinha 2.500 antes, passei a ter 2.750 e meu preço médio baixou por conta do preço dessas ações bonificadas. Se eu vier aqui informações, ele mostra o preço também. Já adiantando para vocês, foi de 2,84 o preço das ações bonificadas. Veja aqui, por exemplo, que no Google o gráfico está corrigido já. Lá no MyProfit não está, inclusive isso vai impactar quando eu for olhar a rentabilidade toda da carteira. Por enquanto está com esse bug, mas vão corrigir daqui a pouco. Até porque não depende deles, né? É a plataforma da qual eles puxaram os dados, que foi onde a gente vê o gráfico ali do TradingView. E aí, pegando CEMIG, a mesma coisa. Se eu abro aqui, eu consigo ver os dados todos da empresa, preço atual, meu preço médio, vejo que eu estou com um leve prejuízo aqui de 1,32%, sem contar os dividendos, e agora vem um pagamento gordo de proventos. Se eu vou descendo, a mesma coisa. Foram 1.740 ações bonificadas, agora eu passo a ter 7.540, e meu preço médio caiu de 12 para 10,45, porque elas vieram com preço de R$5. Aí voltando agora para olhar a parte da posição detalhada, só para ver onde que eu estou com lucro, prejuízo em relação ao meu preço médio. Então eu tenho 4 empresas que estão me dando um leve prejuízo, o preço atual em relação ao preço médio, que é justamente CEMIG, SLC Agrícola, BTG e Bradesco, nenhum prejuízo muito grande, outras estão me dando bastante lucro. E aí se eu olho em proventos, eu vou ver aqui o quanto que eu ganhei também de dividendos. Pegando o mês de abril, foram R$ 5.831,72, e a gente já tem a previsibilidade dos próximos meses, né? Em maio vai vir 6 mil e pouco, em junho 8 mil, aqui vários pagamentos pequenininhos de Bradesco, porque paga mensalmente. E se eu olho abril especificamente, desse resultado, a maior parte veio do pagamento de proventos de Transmissão Paulista, pagou R$ 5.167,88. E aí quando eu somo o resultado dos proventos mais o ganho de capital que eu tive nas empresas, relativo à apreciação das ações em relação ao seu preço médio, eu vou ter meu resultado geral. Infelizmente, essa tela
dela que tem que ser atualizada na rentabilidade avançada, porque ainda tem a questão do gráfico de Klabin que não foi corrigido. Então por isso que aparece que a carteira está dando 14,48 de rentabilidade. Aqui a comparação com o Bitcoin, né? Vou tirar o Bitcoin para ficar mais próximo. Essa queda aqui ela é artificial. Era para estar aqui ainda ganhando de FIX, ganhando do CDI, ganhando do Ibovespa, que é o mais importante, já que é uma carteira que ela só tem ações, então o benchmark é o Ibovespa, mas continuando a perder para o S&P 500. Durante um tempo a gente ganhou do S&P 500, veja aqui, depois o S&P foi embora e a carteira ficou para trás. Não só a carteira, né? O Brasil acabou ficando para trás também por conta de apreciação do dólar, fora a questão de que o S&P também foi para cima por conta de inteligência artificial, principalmente, empresas de tecnologia, que puxaram os ganhos do índice para cima, ainda que os juros americanos estejam no patamar mais alto dos últimos 20 anos. Sendo que justamente por conta disso, eu tive uma ideia aqui na carteira. Eu não acho que no longo prazo eu vou conseguir ganhar do S&P 500. E é aquele velho ditado que diz, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então a nova posição que eu vou colocar na carteira será justamente o ETF de S&P 500, o IVVB 11. E eu acho esse tema da internacionalização da carteira muito importante. Prova disso não é só esse ativo que eu vou colocar na carteira aqui do canal, mas também como eu dividi os módulos do Viver de Renda no meu curso. Entrando aqui na área logada do curso, são mais de 140 aulas gravadas, 32 horas de conteúdo gravado, mais umas 35 horas de conteúdo ao vivo. Se eu vou descendo lá para o módulo 5, veja que esse é um módulo específico sobre investimentos no exterior. São 6 horas de conteúdo, fora a parte ao vivo. E aqui eu falo sobre investimento feito no exterior de maneira direta, você abrindo conta lá fora, fazendo o câmbio do dólar, comprando as posições, parte do imposto, etc. E falo do investimento indireto. E como eu não quero montar um quadro para investir só lá fora, eu vou usar o ETF para investir indiretamente aqui dentro. Mas eu gosto de ter um patrimônio fora do Brasil. Na verdade, eu tenho uma meta já há alguns anos de ter pelo menos 50% do meu dinheiro fora do Brasil ou Brasil fora desse dinheiro. Por exemplo, o Bitcoin eu considero que é assim, porque não está nem no Brasil nem fora, ele está na blockchain. E acho que há muitos benefícios de diversificar internacionalmente. Como eu já disse, eu exploro isso no módulo 5 do Viver de Renda, para quem quiser conhecer. Eu lembro que a turma 25 vai abrir após uma Masterclass, que eu farei no dia 20 de maio, próxima segunda, meio-dia, onde eu mostro 6 pilares daquilo que eu batizei de um método Perini. Te convido, inclusive, a assistir a Masterclass, ele está muito interessante, o conteúdo ficou muito bom, tanto que eu não pretendo deixar esse conteúdo salvo. Vou pegar esse conteúdo depois, transformar numa palestra e ganhar milhões vendendo isso pelo Brasil. Eu tô falando sério nessa parte. Então, se você quer assistir de graça e não ter que pagar para ir na palestra depois, te convido a assistir a Masterclass. Depois dela, a gente abre a inscrição da turma 25. Agora, voltando à aquisição desse ativo internacional para carteira. Além de ser mais simples para adquirir ele aqui no Brasil, embora, como eu já disse, eu tenha posições internacionais, até por outros motivos, segurança, etc. Tô tirando cidadania também, mas é na Europa. Mas eu acho interessante isso de ter a renda num país, patrimônio no outro, cidadania no terceiro, o que o pessoal chama de teoria das bandeiras. Mas quanto à questão da compra de um ETF que vai acompanhar um S&P, por que eu vou usar o IVVB 11? O IVVB 11 é um ETF que ele vai comprar cotas de um outro ETF lá fora, que é o IVV, que tem uma taxa de 0,03% ao ano. Veja como a taxa lá fora é baixa dos ETFs. E aqui a taxa total fica em 0,23, porque além dessa taxa de 0,03, tem mais uma taxa de 0,2. Então vou pagar um pouco mais caro nisso, em comparação a comprar lá fora. Entretanto, eu deixo de gastar o dinheiro para mandar o dólar lá para fora. Eu sempre vou ter que pagar o spread de alguém que vai ter o lucro com essa operação. E também de pagar o IOF, que ficaria em 0,38%. E aí, feito todo esse disclaimer, agora o último passo é simplesmente comprar as cotas do ETF. Então já estou aqui com o Home Broker aberto, botei o IVVB11 aqui na tela e vou fazer minha boleta de compra. Pô, Bruno, seria melhor esperar o mercado cair, o dólar cair? Seria ótimo se o mercado e o dólar tivessem caído para comprar mais barato, mas eu acredito aqui em alocação de ativos ao longo do tempo. Na minha carteira em si, eu tenho uma parte internacional. É que aqui no Viver de Ações eu pego só um extrato pequeniníssimo da minha carteira, no Viver de fiz um outro extrato, eu não tenho um quadro que ele é conjunto. Até porque hoje no quadro conjunto a maior parte estaria em Bitcoin também. Algo que eu considero temporário, né? Vamos ver. Mas por isso, pensando em alocação de ativos, eu quis transformar essa carteira em algo mais internacional. Por isso que eu estou colocando esse ETF. E pode ser que não seja o melhor momento para compra, pode ser que o mercado lá fora desabe, por exemplo. Não dá pra gente falar que é um mercado que ele tá barato. Mas quando você tem uma crise lá fora, geralmente aqui cai junto e o dólar sobe. Então no IVVB11 eu devo ver, enquanto as empresas diminuem de valor em dólar, o dólar se apreciando contra o real e meio que deixando ele mais parado em relação ao que a gente vê lá fora. Então, sem mais delongas, vejo aqui que a cota está sendo negociada 297,87, melhor venda tá 297,96, então tem uns 10 centavos de spread. É um spread grande, embora seja um ETF muito líquido, então vou deixar minha ordem de compra aqui, eu acho que ela vai executar ao longo do dia. Deixa eu botar aqui, ó, 297, botar em 85, essa mesma que tá em primeiro aqui, que só tem uma cota. E vou comprar 250 cotas, dá um pouco mais de 74,4 mil reais. Então tudo certo aqui com a minha ordem, mando para compra.
Aqui no termo mostrou que isso aqui está em desacordo com o meu perfil. Acabei de mudar o meu perfil, não tinha comprado ainda o ETF internacional por essa conta. E agora a ordem está aberta. Vamos ver se ela será executada, né? 297,85. Tem outras aqui na frente. A minha está aqui, R$250. Poucas cotas, apenas 4 para executar antes. O spread se reduziu, 4 centavos, então daqui a pouco eu acho que vai ser executada. Mas isso eu mostro para vocês no próximo episódio do Viver de Ações. E aí, para finalizar, eu lembro do convite para que vocês possam assistir essa Masterclass do Método Perini e garanto que será muito interessante. O link de inscrição está na bio. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana, bons investimentos e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal, um grande abraço.